Olá! Nessa nossa conversa de hoje, a gente vai mergulhar em 4 decisões bem recentes e super importantes do Supremo Tribunal Federal. Todas elas estão no informativo 1180, que é aquele resumo que o tribunal faz das suas principais decisões. Vamos juntos decifrar o que o STF decidiu e, mais importante, o porquê. Pois é exatamente aqui nesse plenário que o destino de muitas leis e direitos é traçado. As decisões que saem dessa sala têm um impacto direto no nosso dia a dia e no jeito como o Brasil é governado. E as decisões que a gente vai ver hoje são a prova viva disso. Elas vão desde os direitos mais básicos de servidores públicos até a própria maneira como os partidos políticos se organizam. Olha só, a gente está falando do direito ao descanso de quem trabalha, do uso de dinheiro público por políticos e até da saúde e da democracia dentro dos partidos. Assuntos bem relevantes, né? Então vamos lá. O nosso roteiro de hoje é este. Primeiro, o direito a férias. Depois, uma polêmica sobre um pagamento extra para deputados. Em seguida, a gente entende uma disputa sobre quem manda na conta de luz e de água. E, por fim, a democracia dentro dos partidos. No final, a gente amarra tudo. Bom, nosso primeiro caso é a ADPF 1132, que é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. O tema? O direito a férias de servidores públicos de um município. Uma questão que, no fundo, fala sobre o direito ao descanso. A pergunta que o STF teve que responder foi exatamente essa, bem direta. Tudo começou por causa de uma lei lá de São Bernardo do Campo, em São Paulo. A dúvida era, será que um tempo de afastamento por doença pode ser descontado das férias? E aqui está o pulo do gato para entender essa decisão. Licença médica serve para uma coisa: recuperar a saúde. É uma necessidade, algo que a pessoa não escolhe. Já as férias têm outra finalidade: descanso, lazer, é um direito garantido na Constituição. Uma coisa simplesmente não tem nada a ver com a outra. Então, a conclusão do STF foi bem clara. A lei do município era inconstitucional. O tribunal bateu o martelo dizendo que o afastamento por doença não pode de jeito nenhum atrapalhar ou substituir o direito ao descanso anual. É uma proteção a um direito fundamental do trabalhador, que está lá na Constituição. Agora, vamos mudar de assunto e entrar no nosso segundo caso, que envolve dinheiro público. É a de 6.857, uma ação direta de inconstitucionalidade que questionou pagamentos feitos a deputados estaduais lá em São Paulo. A polêmica toda era a seguinte: era constitucional pagar uma verba, um dinheiro a mais, para deputados que eram convocados para trabalhar em sessões especiais, fora do período normal? E a resposta, pasmem, está escrita com todas as letras na própria Constituição Federal. O artigo 57 é taxativo. É proibido pagar qualquer valor a mais por convocação extraordinária para os membros do Congresso Nacional. É aí que entra o chamado princípio da simetria. O STF usou esse raciocínio. Se essa regra vale para os deputados federais e senadores, ela tem que valer por simetria para os deputados estaduais também. As regras estaduais precisam seguir o modelo federal. Por isso, esse pagamento extra em São Paulo foi considerado inconstitucional. O nosso terceiro tema, a ADI 7.725, nos joga numa daquelas disputas clássicas no Brasil, a briga para saber quem tem o poder de criar certas leis. É uma questão de divisão de competências entre União, estados e municípios. A Constituição divide bem as tarefas, sabe? A União é quem manda nas regras sobre energia elétrica. Isso está nos artigos 21 e 22. Já os municípios cuidam dos serviços locais, como a água, segundo o artigo 30. E qual foi o problema? Uma lei do estado de Tocantins quis dar regras sobre o corte desses dois serviços. O STF olhou e disse: não pode. O estado invadiu uma área que é da União e outra que é dos municípios. E agora a gente chega no nosso último caso, a ADI 5.875, que mexe num ponto muito sensível da nossa política: o poder dentro dos partidos políticos e a duração das suas direções provisórias. Guarda bem esse número: 4 anos. Esse foi o limite que o STF colocou. É o tempo máximo que um órgão de partido que não foi eleito pelos filiados, ou seja, um órgão provisório, pode continuar existindo. E o caminho definido pelo tribunal é esse aqui. Um partido pode até criar uma comissão provisória, indicada pela cúpula, mas ela não pode ser para sempre. E no máximo 4 anos, o partido tem que fazer eleições internas para escolher um diretório permanente. E se não fizer? A punição vem no bolso. O partido para de receber dinheiro público até regularizar a situação. O que está por trás dessa decisão é uma ideia fundamental. Sim, os partidos têm autonomia, como diz o artigo 17 da Constituição.
Mas essa autonomia não é um cheque em branco. Ela tem limites, e o limite é o próprio princípio democrático que exige que o poder circule e que os filiados participem das decisões. Certo. Agora vamos juntar todas essas peças. O que esses 4 casos, que parecem tão diferentes, nos contam sobre o papel do Supremo Tribunal Federal no Brasil? Se a gente der um passo para trás e olhar o quadro geral, um padrão fica bem claro. O tribunal agiu para proteger o direito ao descanso de um trabalhador, atuou para impedir o uso indevido de dinheiro público, colocou ordem na divisão de tarefas entre União, estados e municípios e fortaleceu a democracia dentro dos partidos. Em cada um desses casos, o STF agiu como um verdadeiro guardião do equilíbrio da Constituição. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, né? Fica muito nítido que as decisões do Supremo não são teóricas ou distantes. Elas definem direitos, controlam o exercício do poder e moldam a nossa democracia com efeitos que vão de Brasília até o nosso dia a dia. A grande questão que fica é como a gente percebe esses reflexos na nossa própria vida.